abrangente, eu trouxe no formato de data show, né, do slide, que é para a gente ir acompanhando, tá bom? Para não ficar tão monótono. Mas antes eu gostaria de orar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos, ó Deus, por estarmos aqui hoje. Que o Senhor leve Charles em paz, que ele ainda está nos ares. Ó Deus, em nome de Jesus, que dê tudo certo. E também conosco, Pai, que o Senhor me use, que o Senhor traga à minha memória tudo o que o Senhor já colocou no meu coração, para a honra e glória de Ti mesmo. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre mordomia cristã. É um tema que nós já pensamos desde o ano passado. E como é um tempo limitado, eu não vou tratar de tudo, dos mínimos detalhes, né? Mas a gente hoje vai falar um pouquinho sobre mordomia das finanças, do corpo, da língua, dos dons e serviços. Mas para a gente poder começar a falar sobre isso, a gente tem que entender o que é mordomia. Então, o significado da palavra em si. Mordomia, não sei se ficou pequeno, irmãos, mas eu acredito que dá para ver, né? Mordomia é guardar, cuidar, governar, ser responsável pelo planejamento, controle e execução dos trabalhos e subordinados. Mas também no sentido popular, mordomia é conjunto de vantagens e regalias. A gente às vezes vê uma pessoa assim, tá bem, né? Bem confortável, e a gente fala, eita, que mordomia, né? Isso no popular significa isso. Mordomo é o administrador de uma casa ou estabelecimento por conta do dono. Nós vamos entender um pouco hoje que nós somos mordomos do Senhor. Amém? Mordomia cristã não é. Para a gente entender o que é, vamos ver primeiro o que não é. Mordomia cristã não é materialismo. Apesar de que tem a ver, envolve o materialismo, mas não é só isso. Aí tem o versículo de Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a mordomia cristã vai muito além dos aspectos materialistas, mas ela também não compreende. Ela não é abundância de riquezas. Nós, e principalmente aqui no Nordeste, né, nós vivenciamos uns anos atrás um bombardeio de ensino sobre teologia da prosperidade. E isso não é bíblico, isso não é o ensinamento que Deus tem para nós. Então, essa teologia da prosperidade não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a sermos prósperos, mas naquilo que compete à vontade de Deus, não apenas no aspecto materialista. Mas também não é escassez de riquezas. A teoria franciscana, ela tem um voto. E nesse voto, eles declaram pobreza, obediência e castidade. Também não é isso, irmãos. Nós saímos aí de um ponto para outro, de uma extremidade para outra. Não é a teologia da prosperidade, mas também não é pregar que a pessoa precisa ser pobre. Não é isso. A gente não pode demonizar as riquezas, né? Tudo que Deus criou é bom. Algumas pessoas dizem assim, olha, riqueza não traz felicidade. Mas o contrário também não. Pobreza também não traz felicidade, né? Tudo que Deus criou é muito bom. Então, o que é mordomia cristã? É cuidar do que nos foi atribuído por Deus. Isso está em Gênesis, capítulo 1, verso do 27 ao 28 e capítulo 2, verso 15. Diz assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Irmãos,
Deus não deu ao homem o jardim do Éden. Deus ele cedeu ao homem o jardim do Éden com um propósito, né? De cultivar e guardar. Entrando no primeiro ponto sobre mordomia, nós vamos falar sobre a mordomia das finanças, né? Nossas finanças domésticas. E essa é a tríade das nossas finanças. O que compreende as nossas finanças, né? Dízimos e ofertas, nossa manutenção familiar e o socorro ao carente ou ao desprovido. Alguns irmãos não se atentam para esse terceiro ponto, mas isso é bíblico, está descrito na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Amém? Faz parte do nosso dia a dia, faz parte daquilo que o Senhor nos abençoa, esses três propósitos. Dizimar e ofertar na casa do Senhor, a nossa manutenção familiar e o socorro ao necessitado. Eu coloquei aqui, eu fiz esse gráfico em outra versão, aí quando eu mudei para o celular ficou assim, meio feinho, mas isso aqui é só para a gente se basear mais ou menos assim, é só uma ilustração. Né? Eu coloquei ali o dízimo, a 10ª parte, né? Ofertas eu coloquei só um valor simbólico ali, um percentual simbólico, o que nós gastamos de alimentação, as nossas despesas mensais, fixas, né? Que todos nós temos. Água, luz, gás, internet, telefone, combustível, enfim. Por que eu quero falar sobre isso? Porque o povo de Deus tem que ter ciência de que não é apenas dizimar e ofertar na casa do Senhor e ficar com as suas finanças todas em desordem. Irmãos, um alto índice de divórcio acontece por conta de pessoas que são desequilibradas financeiramente. Muitas pessoas se divorciam porque o marido ou a mulher é totalmente descontrolado. Porque a mulher não aguenta mais cobradores à sua porta, cobrando, passando vergonha, porque o marido compra em todo lugar, não paga, porque o marido pede empréstimo, pede isso, pede aquilo e não paga, não é fiel com as suas despesas. Então, isso causa aborrecimento, não é novidade, também não é uma situação assim irrisória. Muita gente passa por isso. E nós precisamos prestar atenção. Aí uma questão, eu me pergunto assim, pergunto à igreja, é errado comprar fiado? Obviamente que não. O errado está em não pagar no dia que você se comprometeu. Amados, todos nós podemos passar por algum período de abstinência, né? Algum período que tem o descontrole financeiro. Todos nós somos trabalhadores e somos sujeitos a isso. O que não pode acontecer é que no nosso dia a dia, costumeiramente, a gente vai fazendo conta e não tem a responsabilidade de pagar. Eu lembro que eu fui criada com os meus avós. Meu avô, um homem muito simples, honesto, um agricultor, um trabalhador respeitável. A gente sabe que em cidade pequena, todo mundo se conhece pelo nome, né? Até hoje, ele é falecido, faleceu em 2021, mas até hoje o pessoal de lá nos conhece como os filhos de Bill Salustino. As filhas, e a maioria é mulher. E eu me recordo, no dia que eu era adolescente, ele chegou lá, a feira são aos sábados, e ele chegou, e ele disse, olha, hoje eu fui para a feira sem nenhum real no bolso. Fui fazer a feira. Ele chegou com a feira e com dinheiro. Por quê? Porque ele era um homem honesto, porque ele falava e ele cumpria. Todo mundo vendeu fiado para ele. E ainda emprestou dinheiro. Até o dia que ele pudesse receber o dinheiro dele e pagar. Isso é honroso. Nunca mais eu vou esquecer disso. Eu era de criança para adolescente. Nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não.
o mesmo pressuposto que tem no Antigo Testamento, tem também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu selecionei esse texto de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, onde Davi ele faz essa declaração. No verso 29, no capítulo 29, versos 5, parte B e 14. Ele diz assim: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Se fez como, irmãos? Voluntariamente. Porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Disse Davi. Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Esse mesmo princípio, essa mesma base que há no Velho Testamento, há também no Novo. Nesse versículo no Novo Testamento, de Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, Davi, quando Deus colocou no coração dele para construir o templo, ele começou a falar com o seu povo para arrecadar bens e materiais, joias, para poder construir o templo. E tudo foi dado de forma voluntária. Por quê? Porque tinha o reconhecimento que tudo vinha das mãos do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem das mãos do Senhor. E nós apenas devolvemos aquilo que o Senhor requer de nós. Dízimos e ofertas, agora especificando. Os dízimos e as ofertas têm um princípio. O princípio é: o dízimo compreende a 10ª parte de um todo. É instituído por Deus antes da lei de Moisés. Então, nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de entender se o dízimo ainda é para estar presente nos dias de hoje, né, no Novo Testamento. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Abraão, peguei o exemplo aí de Gênesis, a primeira menção que fala sobre dízimo, ele diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Gênesis 14, verso 20. Jacó também, isso antes da lei. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. O dízimo também tem uma representatividade. É um ato de fé, de obediência e gratidão a Deus por tantos benefícios recebidos. Levítico 27:30 diz assim: também todos os dízimos da terra, tanto os cereais do campo como os frutos das árvores, são do Senhor. São santos ao Senhor. Isso aqui está mais do que entendido para nós, né? Na antiga aliança é muito claro a composição do dízimo. Um comentário que eu gostaria de fazer, que senão eu vou passar, é que quando Abraão e Jacó entregaram o dízimo, a lei ainda não estava instituída. Mas se pressupõe que já era um costume de outras civilizações também. Isso aí é um pressuposto. Que já era costume entre eles devolverem o dízimo, né, a 10ª parte. Então não foi algo criado aí, é algo que já existia. E foi como forma de gratidão. Tanto Abraão como Jacó tinham passado por uma peleja muito grande, tinham sido vitoriosos nessas batalhas, e como retribuição e gratidão ao Senhor, eles resolveram dizimar. Tá bom? O dízimo e as ofertas também têm um propósito, que é manter, sustentar a casa de Deus, seus obreiros e assistir aos necessitados.
Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 13 e 14. Mas também é um entendimento desde a antiga aliança. Os irmãos se recordam que, quando a terra foi dividida entre as tribos, a tribo de Levi não recebeu terras. Eles ficaram em uma cidade e Deus instituiu que os seus irmãos, as outras tribos, dizimassem para eles, para a manutenção da casa do Senhor, para o sustento deles. Então, desde a antiga aliança e até agora, esse princípio, esse propósito permanece. Aqui nós temos alguns textos sobre dízimos e ofertas na antiga aliança e na nova aliança. Nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas quem quiser pode anotar. E quem quiser pode me pedir os slides no privado, que eu encaminho os slides para quem quiser, tá certo? Não tem problema. Aí, quando alguém disser assim, olha, não, o dízimo não está presente na nova aliança, vocês já têm como rebater e sair, tá bom? Esse texto de Mateus 23, 23, vamos ler ele. Eu vou abrir aqui. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, porém, fazer estas coisas, que coisas? Dizimar, né? Deve dizimar a hortelã, o endro, o cominho, é o que o texto está falando. E não omitir aquelas. Quais são aquelas? A lei do Senhor, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês devem dizimar, mas também devem se atentar para a lei. Outro entendimento que nós temos é que Jesus é o nosso modelo. Amém? Jesus é aquele que nós temos que imitar. Jesus veio para cumprir a lei e não para revogá-la. Então, nós temos ciência, e é mencionado nas Escrituras, que Jesus devolvia o seu dízimo. Jesus, como um judeu que cumpriu toda a lei cabalmente, ele devolvia o seu dízimo. Então, o dízimo também está presente na nova aliança. O segundo ponto, e vou voltar aqui só para eu fazer um comentário. Certa feita, eu escutei o pastor Augusto Nicodemos falando sobre como eram os dízimos nas igrejas ou em algumas igrejas da Europa. E ele falou que algumas igrejas, por serem ricas, não recebiam os dízimos como a própria palavra diz, que é a 10ª parte. Eles tinham um cronograma das rendas dos seus membros e colocava para cada um a quantidade para que cobrisse as despesas da igreja durante o ano. Se a pessoa quisesse dar de uma vez, dava. Se quisesse dar mensalmente, dava também. Mas não compreendia ser 10%, às vezes chegava a 5%. Meus irmãos, até que o Espírito Santo me preenche do contrário, eu não acho isso bom. Por quê? Porque nós vemos nas Escrituras quanto foi importante igrejas que tinham um poder aquisitivo maior doarem para aquelas que não tinham nada. Ou pessoas que eram ricas doarem, venderem suas posses, algumas de suas posses, e doarem para assistir aqueles que precisavam. Então, assim, espalhado na face da terra tem muita igreja muito necessitada, muita. E os dízimos e as ofertas, como nós já vimos até aqui, não é para suprir apenas o templo, é para suprir o necessitado. Então, se tem uma igreja, se tem um missionário, se tem uma pessoa necessitada espalhada na terra, nós todos somos irmãos.
e nós todos precisamos dar o suporte. Então, essas igrejas abastardas, penso eu, que poderia voltar os seus olhos para essas situações. O segundo ponto é mordomia do corpo. Nós vamos ver que nós somos mordomos, mas não apenas da situação financeira, mas nós somos mordomos também do nosso corpo. E eu comecei com essa frase. Isso é um slogan, né, de muitas feministas que querem alegar por aí que é meu corpo, minhas regras. Então eu faço o que eu quiser. Naquela cultura de que são libertas para fazerem o que quiserem. Então, elas acham que são livres, mas estão aprisionadas. Nós vamos ver se é meu corpo, minhas regras mesmo. Primeiro, é meu corpo. Foi Deus que criou. Gênesis 1, verso 26, parte A, diz assim: então Deus disse, façamos o homem, ou o ser humano, à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Primeiro ponto. Segundo ponto, foi Cristo quem comprou o nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz assim: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Então, não é o meu corpo, minhas regras. Aqueles que nasceram de novo, eles foram criados, comprados, redimidos. Deus redimiu o nosso corpo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Nós estávamos rendidos, estávamos presos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável. Por mais que nós fôssemos escravos o resto da vida, nós não tínhamos como pagar. Aí Cristo veio e pagou por nós essa dívida que nós tínhamos com a justiça do nosso Deus. Então, Deus criou, Deus também redimiu e Deus transformou. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, irmãos, essa frase, essa ideia de que meu corpo, minhas regras, não é bem assim. Nós não pertencemos a nós mesmos. Tem aquele ditado que diz assim, né, que os adolescentes quando crescem querem ser o dono do próprio nariz. De forma alguma. Nós não temos posse. Quem tem a posse de nós, do nosso corpo, do nosso ser, é o Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com o seu sangue. Amém? E Deus não fez tudo isso, amados, para que a gente voltasse para o lamaçal do pecado, como uma porca que se envolveu em sua própria lama. Deus fez isso para nos tirar e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, o nosso amado Jesus Cristo. Nós temos que entender que, como mordomos, nós não podemos danificar aquilo que não é nosso. Irmãos, se eu emprestar minha Bíblia para alguém, ninguém vai rasgar. Ou um livro, ninguém vai rasgar. Por quê? Porque não é seu. Semelhantemente, nós não podemos fazer nada contra o nosso corpo que fira a vontade de Deus para conosco. Amém? Os irmãos entendem isso? Eu achei interessante essas imagens, tá bom? Na mordomia do corpo. Aquela imagem diz assim: ovelha, não exagera, pois busca o equilíbrio. 1 Tessalonicenses 4 diz assim: pois a vontade de Deus é que a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra,
não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Isso fica para quem não conhece a Deus, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Uma vez eu escutei o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre a principal ovelha que nós temos que prestar atenção é aquela que vemos refletida no espelho. Então, nós devemos ter cuidado como nós estamos nos portando. Não apenas com vestimentas, né? Nessa ovelhinha aí tem uns cílios enormes, umas unhas enormes, está de biquíni. Então, tem coisas que não convém para aquela que é nascida de novo. Outras fotos, né? Ovelha não sensualiza na internet. Ovelha não faz foto com o bumbum virado. Ovelha não faz foto de biquinho. Amados, isso aqui pode parecer engraçado, mas nós temos que tentar entender qual a motivação do coração que leva uma mulher casada a estar se portando semelhante a essas fotos. Porque se você tira uma foto como esta, é para se mostrar para o seu marido. Mas, às vezes, o desejo está em chamar a atenção de outras pessoas. E isso não reflete a imagem de uma mulher santa, de uma mulher redimida, de uma mulher transformada pelo Espírito Santo. Então, pode parecer bobo, mas nós temos que ver o que está preenchendo o nosso coração. E se qualquer uma de nós nos portarmos deste jeito, é hora de descer aos pés do Senhor e pedir para Ele santificar o nosso coração, o nosso interior. Amados, nós exteriorizamos aquilo que está dentro do nosso coração. Então, qual a motivação do nosso coração para esse tipo de coisa? Sabendo que roupa não santifica. Amém? Roupa não santifica. Algumas pessoas podem andar com roupas modestas, mas ser apenas uma capa. E esse não é o desejo de Deus para ninguém. Deus quer vida no altar. Deus quer transformação. Deus quer coração puro. A palavra do Senhor diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se forem maus, quão grandes trevas serão. Licença. Nós temos que ter cuidado com a nossa imagem, com o nosso comportamento. Amados, é fato que um alto índice de adultério existe no meio do trabalho. Por que isso acontece? Por conta da aproximação. No trabalho, todo mundo é legal. Todo mundo é simpático. Todo mundo é bom ouvinte. Todo mundo está ali arrumado. Todo mundo está ali para agradar. Então, passa-se os dias, passa-se os meses, passa-se os anos. E está lá, o marido teve uma discussão com a mulher. Está lá a colega de trabalho, que é sempre disposta a ouvi-lo. Eu vou conversar com fulana porque é bom conversar com ela. Minha mulher só faz reclamar. Então, coisas desse tipo começam a acontecer e é só uma faísca. Porque ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou adulterar. Ninguém faz isso. Só se for uma pessoa perturbada, né? Do juiz, não tem o juiz certo. Mas qualquer pessoa em sã consciência tem um início. E os inícios são detectáveis por todos nós. Nós temos que orar ao Senhor e cumprir com a nossa responsabilidade de homem e de mulher casado e se manter no nosso lugar. Mas não fica só com as ovelhas femininas, né? Aos homens.
Ovelha não sensualiza enquanto prega. Tito diz assim: quanto aos homens idosos, né, eu coloquei maduro porque o sentido da palavra é melhor como maduro, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Eu não sei vocês, mas eu já li um documentário falando sobre a moda. Como a moda mudou nos últimos anos. E quem dita a moda aí estava querendo colocar o cropped, né? Uns anos atrás. Só que eles viram que não ia dar certo, porque o povo ainda estava muito resistente. Então o que veio? Veio a moda unissex. Aquilo que serve para homem e para mulher. Depois veio a moda tal mãe, tal filha. Não sei se vocês lembram. Tal pai, tal filho. Quer se vestir igual. No se vestir igual, homem se veste de rosa, mulher se veste de azul e normaliza. Depois dessa moda tal mãe, tal filha, aí eles adotaram cropped. E adotaram as roupas extremamente coladas, né? Justas. Ovelha, não sensualizam nas redes sociais. Nós vemos muitos jovens, né, quando começa a malhar, desenvolver seus músculos, aí começa a se expor nas redes sociais. Isso é mais comum entre os homens. Ovelha, não sensualiza mostrando os músculos na devocional. Outra coisa, eu já vi irmãs colocando a Bíblia nas coxas, tirando foto e dizendo meu devocional. Tá a foto mais das pernas do que da própria palavra. Então, não vejo sentido, né? Qual o sentido de mostrar isso? Ovelha não usa calça. O que, irmãos? Pirulito. É aquela calça colada de cima a baixo. Se os irmãos forem comprar uma calça, vocês vão ver a dificuldade de comprar uma calça reta, uma calça mais folgada. Esses dias eu fui comprar uma para Carlos Henrique e eu tive dificuldade. Por quê? Porque a moda está ditando isso. E uma observação para nós aqui nosso púlpito é mais elevado, né? Nós ficamos sentados aí na frente, bem próximo do púlpito. Então, aquilo que é colado passa a ser mais colado ainda. Aquilo que não está curto, mas como nós estamos olhando de baixo para cima, fica um pouco curto. Então, a gente, aqui, é uma observação nossa, nós temos que nos atentar para isso também. Os irmãos podem dizer, minha irmã, você é muito radical. Eu não acho que é radicalismo. Eu acho que é prudência, né? Nós carregamos o nome de Cristo e nós afastamos ou atraímos Cristo com o nosso comportamento, com as nossas vestimentas também. Um comentário também que eu gostaria de fazer, que é não só com relação a vestimentas, mas com a nossa forma. Uma vez eu escutei o pastor Hernandes Dias Lopes falando que assim que foi consagrado pastor, um pastor mais velho foi falar com ele dizendo, olha, a partir de agora, se alguma mulher for falar com você, você dê logo a mão. Se for homem, você pode abraçar. Aí ele disse assim, olha, pastor, tá difícil, porque eu não vou conseguir fazer isso não, eu gosto muito de abraçar. Eu vou prometer uma coisa, eu vou abraçar da criança mais idosa da mesma forma. Ele casou-se e não houve problema com a esposa. Ela também adotou o mesmo costume. Mas, se um dos dois, marido e mulher, não se sente confortável com essa atitude, nós temos que parar. Se eu e meu marido, né, eu e Charles, se ele tem o costume de estar abraçando e eu não gosto, eu dizer, Charles, eu não gosto disso. E ele tem que respeitar. Né? Nós somos um corpo só. Se desagrada, a gente tem que consertar essas coisas.
Charles, pela criação, ele foi acostumado a estar chamando todo mundo de meu amor. Era meu amor isso, meu amor aquilo. E antes da gente casar, eu disse, olha, eu não gosto. Não gosto que você fique chamando todo mundo de meu amor. Então, depois ele entendeu que não convinha. E também me desagradava. Então, ele cortou isso. Né? E depois que ele cortou, ele passou a ver que não convinha essas coisas. Marido e mulher devem conversar, devem expor logo o que gosta e o que não gosta. Eu, desde adolescente, eu tinha dificuldade em ter amizade com homens. Por quê? Porque no começo parecia amizade, depois misturava as coisas e eu digo, pronto, não quero. É tanto que Charles falou aqui, né, no testemunho dele, que quando ele foi se aproximar de mim, eu disse, olha, eu não gosto de amizade com homem. Ele disse, mas eu não quero só amizade não, você sabe disso, logo de cara, né? Então, assim, não sei se por eu ter tido tanto frequência disso, né, dessa mistura, que eu nunca gostei, que eu também não gosto. Tem coisas que eu não gosto, eu prefiro que evite. Então, se sua esposa ou seu esposo não gosta que você fique abraçando outras pessoas, olhe para ela. Mais vale agradar a ela do que o de fora, né? Que vê uma vez ou outra perdida. Então, no caso de Hernandes Dias Lopes, deu tudo certo. A esposa não se preocupa, a esposa é do mesmo jeito. Mas no nosso caso, digamos, eu e Charles, que eu não gostava que ele chamasse o povo de meu amor, ele parou, né? Então, assim, o casamento vai em harmonia. Continuando, eu devo cuidar do meu corpo? Eu vou apressar um pouquinho por conta da hora. A nossa herança é o quê? Eu queria que todo mundo lesse. Crente não bebe, mas crente come. Todo mundo já escutou isso, não já? Crente não bebe, mas crente come. Essa é a nossa herança. Na quarta aula de Vida Cristã Autêntica, o pastor mencionou sobre a glutonaria. Mas hoje eu também quero falar sobre isso. O cuidado com o corpo não é só sobre santidade, sobre vestimenta. Nós devemos cuidar do nosso corpo com a alimentação, com a atividade física. Cadê meu marido para reclamar comigo? E com bom sono. Né? A palavra do Senhor, ela nos instrui a isso também. Não é que seja pecado, né? Não é pecado ter um peso em excesso, não é isso. Isso é negligência. É negligência nossa. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós vamos entender um pouquinho agora. Muitas doenças, né? Doenças cardíacas, hipertensão, AVC, diabetes, dores de cabeça, enxaqueca, dores renais, etc. Uma infinidade de doenças estão totalmente relacionadas à má alimentação, ao sedentarismo e ao sono desregulado. Nós temos a consciência que esse tripé tem que existir na nossa vida, não tem? Boa alimentação, atividade física e sono. Mas nós não temos disciplina, pelo menos eu não tenho. Eu digo a Charles, ele passou 2 vezes na fila da disciplina e eu não passei nenhum, ele tomou minha vez. Foi. Antes, digamos uns 50 anos, não se falava em atividade física. Por quê? Porque tudo era feito a pé, tudo era feito à mão. A alimentação era totalmente diferente. A alimentação não era uma alimentação industrializada, era mais coisas da terra, da agricultura. Então não se falava tanto sobre isso. Não se requeria tanto sobre isso. Mas hoje, que a gente vive no mundo digital, que a gente tem vários e vários confortos, que a gente tem uma secretária do lar, que é a máquina de lavar roupa, que é uma bênção, né? Então, se faz necessário a gente cuidar. E, amados, essas doenças aqui não é novidade para ninguém, isso é cientificamente comprovado que várias doenças estão relacionadas com os nossos maus hábitos. Então, algumas dicas de como cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Alimente-se de forma equilibrada, beba bastante água. Foi falado sobre glutonaria. Amados, nós devemos comer
aquilo que convém. Nós comemos com os olhos também. Não pode. Não pode. Eu me incluo nisso aí também. Eu amo comer. Eu tenho um problema de circulação de varizes. Eu fui para angiologista e foi descoberto que eu tenho uma artéria comprimindo uma veia na parte da pelve para a perna esquerda. E eu necessito estar com peso adequado. Porque já é indicação de colocar um stent. Eu tenho 38 anos. Então, pela minha idade, não é normal se colocar um stent para esse tipo de situação. Então, eu preciso estar dentro do peso normal para a minha altura. Aí eu fui para um nutricionista. Ele passou a dieta para mim e a dieta era para cada prato ser 120 gramas. Meus irmãos, eu saí tão triste, tão triste. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou viver comendo 120 gramas? Não tem como. Eu disse, Senhor, eu preciso fazer atividade física, porque eu amo comer. Né? Então, a gente fazendo atividade física, a gente queima e pode comer um pouquinho melhor. Segunda dica, pratique atividade física regularmente. O Senhor está me despertando, meu marido está puxando minha orelha, eu vou entrar no eixo. Reserve tempo para um sono reparador. Irmãos, sono não é perda de tempo. Sono é necessário para o nosso corpo. Exercite o seu cérebro. E alguns artigos científicos falam sobre isso, que nós, com o passar dos anos, conforme vamos ficando mais velhos, nós usamos menos o nosso cérebro. Porque quando a gente está crescendo, quando a gente está ainda para chegar à fase adulta, a gente usa mais os nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, tarará. Então, a gente faz mais associações, a gente usa mais o nosso cérebro. Com o passar do tempo, a gente vai se acomodando e a gente não usa tanto. Mas nós precisamos exercitar o nosso cérebro. Nós precisamos ler, nós precisamos fazer associações de cheiro, de timbre vocal. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos de um tempo para descanso. Nós precisamos da solicitude que o pastor falou aqui domingo. Nós precisamos de um tempo de descanso, né? Um tempo de descanso proveitoso, não é o ócio, não. É um tempo de descanso com o Senhor. Então, nós precisamos exercitar o nosso cérebro. Alzheimer, Parkinson, está totalmente ligado à falta do exercício do cérebro. Então, é necessário. Evite o estresse. Tem como evitar o estresse? Não assuma compromisso demais. Aprenda a sorrir em meio aos problemas. Evite o negativismo, o mau humor. Supere os maus tratos, os abusos sofridos no passado. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Uma neurocientista falou o seguinte, que se nós passarmos meia hora próximo de uma pessoa que só fala coisa ruim, negativa, nosso corpo, o nosso cérebro precisa de, no mínimo, 4 horas para expelir isso. No mínimo. E é ouvindo, não é nem falando, não é nem sentindo. É ouvindo. Evitar o negativismo, né? Tem gente que só fala coisa negativa, que só pensa em coisa negativa, e é muito ruim, principalmente para a pessoa e para quem está ao seu redor. Evitar o mau humor. Eu sei que tem dias que a gente está mal-humorado. Mas, assim, tem dias. Não é necessário que seja todo dia. Né? Não, tem dias. Superar os maus tratos e os abusos sofridos no passado. Irmãos, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, que é Cristo. Paulo teve coisas muito boas na vida dele, mas também teve coisas muito ruins na vida dele. Mas a sua convicção é essa. O passado passou, mas eu tenho um alvo. Meu alvo é Cristo. Que o nosso seja também. Mesmo que coisas boas tenham ficado no passado, muitas coisas boas virão. Mesmo que coisas ruins tenham ficado no passado, liberte-se do passado. O presente é hoje. Deus está com você hoje, agora, tratando do seu ser, do seu interior.
Fique atento a sintomas de ansiedade e depressão. Ansiedade é como o ditado popular que diz, né? Peru que morre de véspera. Aquela preocupação com coisas que ainda vão acontecer. Nós mulheres somos muito assim. Um pouco de ansiedade é normal, mas vida ansiosa não é normal. Um pouco de tristeza na nossa vida é normal, mas estar continuamente triste e depressivo não é normal. Uns 50, 60 anos, quando se falava em ansiedade ou depressão, quando se falava em psicólogo ou psiquiatra, o que era que o povo dizia? Isso é médico de quê? De doido, né? Hoje em dia é o oposto. Tudo que acontece tem que ir para um psicólogo, tem que ir para um psiquiatra, tem que ter administração médica, está com transtornos, com síndromes, está com TDAH, está com síndrome do pensamento acelerado, mulheres principalmente. É constatado que mulheres pensam mais do que homens. Então, as mulheres quando vai dormir, às vezes eu me pego assim, tá? É tanto pensamento na hora de dormir que acaba atrapalhando meu sono. Aí eu tenho que esvaziar a minha mente para poder dormir. Aí só o fato de estar ali pensando em esvaziar a mente, eu já estou pensando que eu tenho que esvaziar a minha mente para poder dormir. Pensando nas coisas do dia seguinte, nas coisas que aconteceram, mas isso é assim, a gente precisa de equilíbrio. Aceite o perdão e a graça de Deus. Irmãos, muitas pessoas abatidas, sem perspectiva, sem crescimento espiritual, porque não aceitam o perdão de Deus. Mas se Deus, sendo Deus, lhe perdoou, quem é você e quem sou eu para não se perdoar? Mas tem muita gente presa a um pecado que cometeu no passado, que carrega a culpa e o peso e não entende que Deus já perdoou. Está na hora de se libertar. Liberte-se do passado. Encha-se do Espírito Santo e se santifique. A santificação é a única parte na obra da salvação que entra a responsabilidade humana. Muitas pessoas, e eu sei que é de difícil compreensão, tratar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A santificação faz parte da nossa responsabilidade também. Deus nos dá um senso, um raciocínio, nos dá a sua palavra para que nós possamos nos submeter a ela e viver como agrada ao Senhor. Ainda sobre a mordomia do corpo, Pablo Martinez é um psiquiatra, ele falou o seguinte: Deus usa uma ilustração em Isaías 58. Ele compara o seu povo com um jardim bem regado. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isaías 58, verso 11. Ele fala, prestem atenção na ordem. Primeiro você precisa estar bem regado. Entrada. Então, você naturalmente se tornará uma fonte de águas que nunca faltam para os outros. Saída. Que lema excelente para o cristão. Cuidar do seu próprio vinhedo, cuidar do bem-estar físico, emocional e espiritual. Não é uma questão secundária. De acordo com a Bíblia, isso não é somente um direito, é um dever. Cuidar de nós mesmos faz parte de sermos bons mordomos. Em outras palavras, da mesma forma que temos um ministério, também precisamos de um monastério. Oi? Um lugar e hora para descansarmos, para estarmos tranquilos e nos renovarmos por completo. Nosso ministério público irá se beneficiar muito se aprendermos a passar tempo em nosso monastério pessoal. Cuide de você, sobrevivendo e florescendo no ministério cristão.
Irmãos, nós não temos como dar assistência a alguém, nós não temos como transbordar as águas do copo do nosso ser se nós não estivermos cheios. Essa taça, existe possibilidade dela transbordar dessa forma? Nenhuma. Ela não está cheia. Mas se eu me encher, mas se eu procurar estar de acordo com a palavra, estar fazendo a vontade de Deus, se eu me deixar ser cheia pelo Espírito Santo, eu vou transbordar. E quando eu transbordar e você transbordar, você vai abençoar muitas outras vidas. Uma questão sobre atividade física, irmãos, é academia. Academia não é errado. Não é errado você frequentar a academia. Não precisa falar, eu não gosto de academia por conta das músicas, por conta... Realmente, as músicas incomodam. Aquele ambiente cheio de espelho, o povo tudo se olhando, aquele ambiente escuro, não é um ambiente bom. Mas muitas vezes nós precisamos. Sabe qual é o problema? É que quando a pessoa vai mudando, quando a pessoa vai entrando em forma, parece que a roupa também vai diminuindo. A gordura vai indo embora e a roupa também vai diminuindo. E a vaidade vai aumentando. E quando espera que não, a pessoa está igual àquelas pessoas que no início você não gostava. Então, tem que ter cuidado. Não é que a academia seja ruim. Somos nós. O enredo que nós queremos tomar. Tá certo? Amém? Oswaldo Sandes diz assim, ele é um diretor de um centro missionário. Ele diz o seguinte, nenhum ato de bondade pode ser feito sem saída de poder e o gasto de energia nervosa. No ministério não existe zero gasto ou proteção completa dos problemas das pessoas. Até a cura e ato de cuidar dos outros significa um despendimento de energia interior. Amados, os médicos, eles são treinados para não estarem absorvendo aquilo que os pacientes passam para ele. Os psicólogos também são assim. São treinados para não estar se alimentando daquilo que os pacientes passam para ele. Mesmo assim, um ou outro se envolve com um paciente ou outro, com a situação. Nós, como cristãos, nós não temos como não absorver o problema que o nosso irmão está passando. Não tem. Nós somos capacitados por Deus para ter empatia, para se colocar no lugar do outro, para ouvir o nosso irmão, para orar por ele, para interceder por ele, para nos preocuparmos com eles. E às vezes passa semanas, meses e a gente se envolve. Não é assim? E o que ele diz é que não existe envolvimento com zero gasto. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas eu já estive em alguns lugares e quando eu saí, eu estava assim, acabada. E tão cansado. Cansaço físico mesmo. Era um peso espiritual tão grande que proporcionou em mim um cansaço físico exaustivo. Por quê? Porque esse tipo de coisa acontece. Existe muita opressão maligna. Existe muito do mundo espiritual que reflete no nosso corpo físico. Então, nós precisamos cuidar de nós também. Robert Murray foi um pastor. Um jovem pastor escocês. Ele disse essa frase quando estava no seu leito de morte. Ele estava no seu leito de morte aos 29 anos de idade. Ele se virou para um amigo e disse: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, eu matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Ele estava falando dele mesmo. Ele adoeceu aos 29 anos e ele faleceu aos 29 anos e não teve mais como pregar o evangelho, porque não cuidava, lógico. Aqui eu vou abrir um parêntese. Todos os nossos dias estão contados, assim como o salmista Davi falou. Mas o Senhor nos prometeu que teríamos uma vida boa nesta terra
se atentássemos para os seus mandamentos. Não quer dizer que a gente, por não cuidar tão bem da nossa saúde, do nosso corpo, a gente vá regredir a nossa vida nessa terra. Mas quer dizer que, enquanto estamos aqui, nós possamos desfrutar do melhor dessa terra com saúde, para fazer a vontade de Deus, para que Ele nos use com poder e com graça. Amém? Porque se nós estivermos numa cama por conta de negligência nossa, isso vai pesar no nosso coração. E a gente vai pensar, olha, tanto que eu tinha ainda para fazer para o Senhor, mas por conta de negligência minha, eu estou aqui. Eu sei, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está no controle de todas as coisas, mas nós temos responsabilidades também. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Vou pular para o outro. Nós vamos ver rapidamente a mordomia da língua. Eu gostaria que passar um vídeo. O vídeo é só de 1 minuto. Tem como? Vamos ver se o som sai. Se não tiver como, não tem problema. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 5, verso 3 e 4, enquanto ajusta aí. Diz assim, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Da mesma forma, na carta de Tito, capítulo 2, verso 3, ele diz assim, Paulo diz assim, do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, maduras, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Amados, eu tenho aprendido ao longo do tempo que, se eu não faço parte do problema, também não vou ajudar com a solução, eu não tenho por que me envolver. Né? Se eu não sou parte do problema, não tenho como resolver, então eu não tenho para que estar escutando conversas que não convêm. Deu certo? Até como forma de piada, ficou na internet a seguinte situação. Crente não fofoca. Crente conta uma história. Crente tem pedido de oração. Isso não pode fazer parte das nossas vidas. Crente realmente não fofoca. Mas não é para utilizar das conversas para motivos de oração. Isso não convém para nós. Se nós sabemos de alguma coisa, procuremos a pessoa responsável e aniquilemos com qualquer fofoca, qualquer disse-me-disse, qualquer história maledecente, porque não convém para ninguém no corpo do Senhor. Amém? Nesse verso aqui da carta aos Efésios, ele fala, não usem linguagem grosseira. Muitas vezes, irmãos, a gente pode pensar assim, não, mas esse é meu jeito. Né? Eu falo assim porque esse é meu jeito. Mas o meu jeito não dá o direito de destratar ninguém. O meu jeito não dá o direito de chamar a atenção de forma rude. O meu jeito não dá o direito de envergonhar ninguém.
O meu jeito não dá o direito de denegrir o meu irmão, a minha irmã. O meu jeito não dá o direito de envergonhar ninguém, né? Então nós tenhamos atenção e cuidado, porque o Senhor nos chamou sim para tratarmos uns com os outros, mas em amor, em obediência ao Senhor. Pronto, a gente fica para uma oportunidade que Deus proverá. Esse videozinho é o filho e a mãe contando uma história, a história de Raabe, mas como se fosse nos dias de hoje. Aí eu gostaria de mostrar para vocês porque ele é bem engraçado, bem interessante. Ele conta a história de Raabe na Bíblia, mas como se fosse uma fofoca, né? Então era só para a gente ter uma ideia. Mas nós vamos passar, tá bom? Aí eu gostaria de passar para os slides. Tem como? Para a gente concluir. Esses dois textos foram que eu já mencionei. Aí a mordomia dos dons e serviços. Amados, tudo o que nós temos, nós já vimos que é dom de Deus. Vem das mãos do próprio Deus. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Todos nós recebemos dons de Deus, da parte de Deus. Só que esse dom não é só para mim, não é só para você, mas é para o crescimento uns dos outros. É para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Romanos é RM, foi porque o O ficou ali de atrevido. Romanos 12, verso do 6 ao 8. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, irmãos, os nossos dons dados por Deus não é para a edificação própria, mas para a edificação da igreja. Cada um recebeu um dom. Ninguém está aqui sem dom. Todo mundo tem um dom. E quando eu falo em dom, eu lembro de irmão Vicente, lá da igreja do Catolé. Ele sempre ficava no estacionamento. E nós tivemos alguns testemunhos de pessoas que não iam entrar na igreja, ia só levar outra pessoa. Mas pela forma que foi recebido, entraram na igreja e começaram a ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque foi bem recebido por um membro do corpo de Cristo que estava no estacionamento. Então, tudo que nós fazemos, se nós fizermos de todo o coração como para o Senhor, existe fruto e recompensa. É o versículo de Colossenses. Tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo o Senhor está servindo. Aí, como meu marido diz, esse versículo está em letras douradas no meu coração. Ele fala de alguns versículos, esse aqui é o meu. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por um só intermédio. Irmãos,
Ser embaixador de Cristo é ser representante dele. Nós somos representantes de um reino, devemos nos portar de acordo com a vontade desse rei, desse reino. Amém? Que o Deus de toda graça, nos ajude a nos portar, a sermos verdadeiros mordomos do Senhor e a nos portar de acordo como Ele quer, fazendo a vontade dEle e sendo cada dia transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a igreja e glória a Deus que Ele foi comigo até o fim.